Boa tarde, estamos começando mais um Expressão no Ar, pelo Facebook do Amazonas Atual. Hoje para falar sobre a entrevista coletiva do governador Amazonino Mendes, que concedida ontem, né, onde ele fez um balanço a respeito do primeiro mês de mandato. Amazonino, 3 pontos dessa entrevista merecem destaque aqui, é o que a gente vai comentar hoje no Expressão no Ar. Ele reclamou da situação do Estado, né? Ele disse que quer honestidade dos auxiliares no combate ao desperdício e à corrupção e criticou também a pesquisa que o apresentou com avaliação negativa. Vamos ao primeiro ponto então, Kleber? Sobre a situação do Estado. Valmir, a questão da situação do Estado, o governador apenas repetiu aquilo que ele já tinha dito antes de assumir o governo, né? Durante aquele período de transição, em que a equipe dele ficou em contato com a equipe do governador interino, Davi Almeida, ele já havia declarado que a situação do Estado era ruim, que as finanças estavam abaixo, com déficit, que havia rombo na saúde, inclusive de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? Então, assim, ele não deu dados novos, né, sobre essa situação financeira do Estado. Então ele apenas repetiu o que ele já tinha dito sem apresentar informação consistente sobre isso, né? Agora, uma coisa interessante que ele disse é que ele ainda não está com o governo nas mãos, né? Que foi uma coisa franca, né? Foi um momento de franqueza bem ali que o governo... Isso ocorre por uma desorganização geral das secretarias, inclusive, né? Semana passada, semana retrasada, o Bosco Saraiva já concedeu uma entrevista ao Atual falando mais ou menos isso, que ele encontrou a Secretaria de Segurança totalmente dividida, muito... Porque a Secretaria de Segurança aí é composta por vários órgãos, tem o Serviço de Inteligência, né? O Departamento de Inteligência, a Delegacia Geral, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, esses órgãos, cada um trabalhando por si, não tinha uma unidade, né? Então, o Bosco, segundo essa entrevista que concedeu, estava tentando ali juntar esses órgãos para um objetivo comum. Isso não acontece no governo. Então, o amazonino, quando diz que ele não tem o governo nas mãos, é porque até hoje ele não conhece de fato o governo, porque as secretarias ainda não apresentaram aquilo que deveriam apresentar ao governador, que é um quadro geral, né, um diagnóstico geral sobre cada secretaria. Agora, ele disse também, Kleber, que quer honestidade dos auxiliares, e até fez analogia, né, com a mulher de César. Interessante, né? Isso, que não basta, o governo não basta ser honesto, né, tem que aparentar honestidade. Exato. O que quer dizer isso, Kleber? Na verdade, o que o governador fez, Valmir, foi tentar passar uma impressão de seriedade no comando do governo, né? De tentar realmente pôr ordem na casa, como foi o seu lema de campanha, né? Arrumar a casa. Então, para que ele consiga isso, ele tem que ter, né? Ele tem que ter a fidelidade dos assessores, dos secretários, que tem que corresponder àquilo que ele pregou em campanha, né? Se não conseguirem fazer isso, ele não vai conseguir realmente ter o governo nas mãos. Kleber, olha, uma das coisas que o amazonino está fazendo, que as secretarias estão fazendo, por exemplo, a saúde, eu acho que na educação também, é suspendendo o pagamento de contratos temporariamente, né, para fazer uma avaliação desses contratos, né? Esse é um passo importante, eu acho, na administração, é rever os contratos, né? Então, são muitos contratos na Secretaria de Saúde. Muitos contratos e contratos com valores altíssimos. Na Secretaria de Educação também. Então, nessas 2 secretarias, esses contratos foram suspensos, estão sendo avaliados, né? Tem empresário reclamando que não está recebendo, os pagamentos estão suspensos. Inclusive, ontem o Davi Almeida falou sobre aquele contrato da Suzan para a realização de cirurgias no Hospital Delfim Aziz. Deveriam ser 2.300 cirurgias, né? Isso. Só foram realizadas 1.030 até agora. O hospital, né, ele está reclamando que não recebe, né?
Mas esse contrato, segundo a nota da Secretaria de Saúde, emitida ontem, esse contrato está sendo reavaliado e a gente vai saber daqui a pouco. E ontem também, Valmir, nessa quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o pagamento de R$5.300.000 de um pagamento da SEDUC, da Secretaria de Educação, para uma empresa, uma editora e livraria que tinha contrato com a Secretaria por indícios de irregularidade. Esse contrato é no valor de R$8.700.000 e R$3 milhões já haviam sido pagos. Então, é tudo um bolo de contratos que está se mexendo e não se sabe onde você vai chegar com isso, né? O amazoniano tem razão em rever esses contratos, agora ele cria um outro problema, Valmir. Como o serviço público no governo do Estado, a maioria é terceirizado, quando ele não paga as empresas não pagam os seus funcionários, né? E alegam justamente que não estão recebendo do governo. E aí cria-se aquele problema de manifestação nas ruas dos trabalhadores que não recebem. Há toda uma implicação nessa questão. Exatamente. Kleber, agora essa medida de suspensão de contrato tem gerado inclusive reações, né? A gente tem visto aí algumas reações de pessoas que começam a disparar críticas ao governo. Inclusive hoje na Assembleia Legislativa, né, foi o assunto do debate no pequeno expediente entre os deputados, foi justamente isso, né? A oposição atacando essa suspensão dos contratos e a base aliada tentando amenizar. Né? Exatamente. E, por fim, para a gente encerrar a nossa Expressão do Ar de hoje, é a crítica à pesquisa que o apresentou com avaliação negativa. Na verdade, a pesquisa, ela foi uma pesquisa de intenção de votos realizada em Manaus pela DMP Tiradentes, né? Divulgada aí pela Rede Tiradentes, na segunda-feira, é isso? Isso. Nessa pesquisa, o pesquisador colocou lá um candidato sem nome, né? O que foi chamado de nome novo. Nome novo. Então, esse nome novo apareceu em primeiro lugar na intenção de voto do eleitor. Olha só. E aí a Amazoniana aparece um ponto atrás do nome novo, com 20% das intenções de votos. E foi questionado ontem a respeito dessa pesquisa. E ele disparou, ele disse, olha, essa pesquisa é fanta. A pesquisa não consegue, eu não cometi nenhum ato ainda que me desabone no governo, né? Eu estou com um mês de governo, não dá para fazer uma avaliação do governo ainda. Então, ele considerou a pesquisa fanta. E uma coisa interessante é que a pesquisa não é especificamente sobre a popularidade do governo, né? Não é. Do Amazonina, é sobre pesquisa, sobre intenção de votos, com esse tal de nome novo aí, né? Que seria uma renovação entre esses candidatos. E se aproveitaram disso para alfinetar o governo, né? E ele reagiu dizendo que a pesquisa era fanta. E ele tem razão, né? Se a avaliação for por aí, né? Não tem como avaliar 30 dias de governo. Exatamente. E tem outra, Kleber. Amanhã a rede Band News vai divulgar uma pesquisa, está divulgando hoje que vai divulgar amanhã isso. Uma pesquisa de intenção de voto para governo e para o Senado, né? Agora, o interessante é o seguinte, é que essas pesquisas estão sendo realizadas em Manaus. Não dá para levar a sério, porque Manaus não define eleição. E não é o universo do eleitorado amazonense. Não é o universo. Apesar de ter a maioria do eleitorado aqui em Manaus, mas tem os municípios aí que decidem também, né? Os municípios do interior do estado, que podem definir, e tem uma diferença aí grande entre o eleitorado da capital e o eleitorado dos municípios, né? O eleitorado da capital geralmente tem uma visão até mais crítica em relação aos candidatos. E inclusive, Valmir, o próprio amazoniano, na entrevista de ontem, ele reconheceu a importância de se analisar o grande número de votos em brancos e nulos e abstenções na eleição suplementar deste ano, né? Ele mesmo disse que não teve os votos que ele esperava e que esses votos precisam ser levados em consideração na hora de se fazer uma pesquisa de intenção de voto. Ok, Expressão no Ar fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima edição do Expressão no Ar. Amazonas Atual, o site de notícia de maior credibilidade do Amazonas.